Bem-vindas e bem-vindos. Hoje vamos olhar mais de perto para uma situação algo tensa no Príncipe. Refiro-me à intenção, que foi tornada pública, do grupo HBD, do investidor Mark Shuttleworth, de retirar os seus investimentos da ilha. Para esta análise, temos connosco dois documentos-chave. Uma carta do próprio Shuttleworth dirigida ao presidente do Governo Regional e também um comunicado da UMPP. Sim, o MPP, que é o partido que dá suporte ao governo regional lá. Exatamente. E o nosso objetivo aqui é mesmo explorar a fundo estes dois textos. Tentar perceber as razões, as reações, o que é que pode estar em causa. Mas, e isto é importante, vamos basear-nos estritamente no que estes documentos nos dizem. É uma análise focada nestas fontes. Certo, mergulhar no que está escrito. Vamos a isso. Comecemos pela carta do investidor Mark Shuttleworth. Ele começa por recordar as primeiras impressões, não é? Fala de um certo deslumbramento inicial. A beleza da ilha, claro, o lado intocado e a simpatia das pessoas. Sim, ele descreve isso e menciona também, nessa altura, uma boa sintonia com a visão do, na época, presidente regional Utuzé Cassandra. Uma visão focada no ecoturismo. E o ambiente político, segundo ele, era cordial, havia diálogo. Ok, então havia uma base positiva. Exato. E essa parece ter sido a motivação principal. A carta explica que o desejo era ajudar a proteger a natureza excepcional do príncipe, mas ao mesmo tempo permitir que a população local tivesse benefícios económicos, desenvolvimento sustentável, no fundo. E ele admite não ter experiência em turismo, certo? Curiosamente, sim, admite isso na carta. Diz que encarou o projeto como um risco que valia a pena, movido por essa visão partilhada e, claro, pela beleza do sítio. Uma visão que depois se traduziu em muitos investimentos concretos ao longo dos anos. A carta é bastante detalhada nisso. É verdade. Ele lista bastante coisa. Se tentarmos resumir, vemos um envolvimento em muitas frentes diferentes. Desde logo, infraestruturas. Fala da modernização do aeroporto, a pista nova, estradas, como aquela de Paralelos na Roça Sundi, que ele aponta como modelo. E depois há toda a parte do património histórico. Muita coisa aí também. A recuperação da própria Roça Sundi, que é um símbolo, não é? E ainda está em curso. Edifícios em Santo António, como a Casa do Presidente, a Casa Verde, e até as senzalas da Roça Sundi, que ele diz estarem a ser recuperadas para cultura, arte e comércio local. É um investimento grande nessa área. Para além da parte física, digamos assim, do betão e da pedra, a carta foca também o lado mais social e ambiental. Sem dúvida. Menciona a criação da Fundação Príncipe, que apoia várias iniciativas, fala de emprego e formação para centenas de pessoas da ilha, a promoção do inglês, que é importante para o turismo, e depois programas ambientais, redução de plástico, reciclagem. E projetos mais específicos, como habitação? Sim, o projeto Terra Prometida, e o desenvolvimento de um turismo que ele descreve como de luxo, mas de baixo impacto ambiental, lá na Praia Sundi. E ainda o apoio aos produtores locais, dá o exemplo do cacau, ajudando a criar negócios próprios, a aumentar a procura, enfim, é uma lista. E, claro, a divulgação do príncipe lá fora. Isso também. Promover a ilha como destino turístico mundial. É de facto uma pegada, como dizia, bastante considerável. Uma intervenção de grande escala, não há dúvida. Mas a carta também mostra que o pensamento do investidor não ficou estático. Houve uma evolução, não é? Uma espécie de segunda fase. Esse é um ponto interessante que ele aborda. Ele admite que chegou a uma conclusão que talvez o ecoturismo só por si não fosse suficiente. Para quê? Para alinhar os interesses de toda a gente. Exato. Ele percebeu, ou achou que percebeu, que nem toda a gente na ilha teria um incentivo direto para, digamos, fazer escolhas amigas do ambiente. Percebo. Faltava um elo mais direto. E foi aí, segundo a carta, que surgiu a ideia do natural dividend, dividendo natural, talvez. Sim, pode traduzir-se assim. Consegue explicar um pouco melhor o que seria isso? Pelo que a carta descreve, a ideia base era criar um mecanismo, um sistema, que desse um retorno económico direto à população. Mas esse retorno estaria ligado à conservação do ambiente, a práticas de uso da terra mais sustentáveis.
Ah, ok. Uma forma de criar um incentivo financeiro para proteger a natureza, então. Exatamente. Ligar o bolso à consciência ambiental, por assim dizer. E isto estava associado a um plano de desenvolvimento espacial para a ilha. Mostra uma tentativa de ir além do modelo inicial de ecoturismo puro. Faz sentido. E ele parecia mesmo apostado nisso, porque a carta até fala de mais planos. Outros investimentos grandes que estavam em cima da mesa ou a ser pensados. Sim, ele menciona uma pedreira, o porto, um hospital, energia solar, mais habitação sustentável, armazenamento de água. Parecia mesmo um compromisso a longo prazo. De facto. E ele justifica tudo isto, na carta, com a crença de que o príncipe podia ter um desenvolvimento diferente, mais sustentável, que podia evitar erros que se viram noutros sítios. E até diz que trouxe especialistas internacionais para ajudar a desenhar e implementar esta visão mais abrangente. Pois, é por isso que a viragem na carta é tão marcante, porque apesar de todo este historial e destes planos futuros, o tom muda radicalmente. Eu começo a falar das razões para agora querer sair e fala numa erosão, numa perda do sentido de propósito e visão comuns. É uma frase forte. Muito forte. E ele usa mesmo a palavra inglesa appalled, que podemos traduzir por chocado, horrorizado. E diz que ficou assim com o que ele descreve como linguagem divisiva usada por líderes cívicos. E ele dá um exemplo concreto, não é? Que parece ter sido a gota d'água, ou pelo menos um catalisador importante. Sim, aponta para um episódio específico, refere acusações diretas, diz que a HBD e os seus colaboradores foram chamados de neocolonialistas e que foram acusados de implementar práticas associadas ao apartheid. Coisas muito graves. E, segundo ele, porquê? Qual foi o gatilho para essas acusações? Na carta, ele diz que essas acusações surgiram depois de a HBD ter afirmado o que ele considera ser o direito normal de admissão num dos seus hotéis. E até acrescenta que esse direito, na prática, era aplicado de forma favorável aos habitantes locais. Mas pronto, foi essa situação que, segundo ele, despoltou estas acusações. É um exemplo muito específico do tipo de retórica que o preocupa. E ele não fica por aí, pois não? Não. A carta menciona também outra coisa que o parece ter afetado muito. Descreve esforços de alguns líderes para levar a HBD aos tribunais nacionais. E ele interpreta isto como um precedente e um aviso aos concessionários. Uma ameaça, no fundo. E a reação dele é direta. Sim, ele diz na carta algo como: considero que é correto ouvir esse aviso e agir em conformidade. Ou seja, parece que levou mesmo a sério essa ameaça legal. E que isso pesou muito na decisão. Claramente. E toda a justificação para a retirada parece assentar muito nesta ideia de hostilidade, de desconfiança que ele sentiu. Exato. Ele até faz uma reflexão sobre o papel dele enquanto investidor estrangeiro. Questiona onde acaba a defesa das suas convicções e onde começa a imposição. E diz explicitamente que não quer ser um fator de discórdia. É uma frase dele. Portanto, a lógica dele é: se há setores da liderança local que veem o trabalho da HBD como sendo de má-fé ou com intenções neocoloniais, Então sair é quase um ato de respeito pela autonomia do príncipe. É assim que ele coloca a questão. Quase como quem diz: se não me querem aqui, eu saio. nota-se um tom de desilusão muito grande, quase de mágoa, diria. A carta fala da sensação de serem vistos ao mesmo tempo como benfeitores e sacos de pancada. Sim, essa expressão é forte e sugere que alguns líderes tomam os investimentos como garantidos e, ao mesmo tempo, usam a HBD para marcar pontos nas redes sociais. Acusa-os, no fundo, de instrumentalização política. Pois, e essa frustração toda leva à conclusão da carta. Exato. Ele reitera que o objetivo principal nunca foi o lucro, o comercial, embora admita que alguma rentabilidade é precisa para manter os empregos. Mas a linha vermelha para ele parece ser o respeito, a dignidade na relação. Sente que os investimentos e a equipa não são bem-vindos, ou se o diálogo se torna assim tão tóxico, a opção é sair. E a decisão final comunicada é: É instruir a equipa dele a procurar investidores alternativos. Importante, investidores que tenham o aval da liderança local. E, entretanto, colaborar com o governo regional para encerrar graciosamente os investimentos, garantir uma transição tranquila de volta para as mãos do príncipe.
É assim que termina. Ok, uma posição muito clara, muito fundamentada do ponto de vista do investidor. Vamos agora virar a página e olhar para o outro lado da história, a reação política. Temos o comunicado da UMP, o partido, como disseste, que apoia o governo regional do Príncipe. Este comunicado surge depois de eles terem tido conhecimento da carta e também de uma reunião que a IBD teve com os seus trabalhadores. E a reação imediata da UMP, segundo o comunicado deles, foi de profunda preocupação. Dizem mesmo que convocaram uma reunião de urgência da Comissão Executiva do partido. Fica claro o impacto, o alarme que a notícia causou na estrutura partidária que está no poder na região. E eles não andam com rodeios, pois não, apontam o dedo diretamente ao que consideram ser a causa do problema. Não, são bastante diretos. O comunicado foca-se muito no que chamam de intervenções irresponsáveis e insultuosas nas redes sociais. E o curioso, ou talvez não, é que as críticas que eles listam parecem um espelho quase perfeito das queixas do Shuttleworth na carta dele. É verdade, a correspondência é notável. O comunicado da UMPP enumera exemplos concretos dessas intervenções online. Dizem que houve quem chamasse maluco ao investidor, quem acusasse o governo e a HPD de associação criminosa, quem os chamasse de levianos, e depois as acusações mais pesadas, que já mencionaste da carta: implementação de regime apartheid, práticas de racismo, promoção de neocolonialismo. E mencionam também a questão dos tribunais? Sim, explicitamente. Falam da ação judicial contra a empresa nos tribunais. Portanto, são precisamente os pontos sensíveis, os pontos nevrálgicos que o Shuttleworth refere na carta dele. Bate certo? E a UMPP vai mais longe. Eles identificam quem terá sido o autor destas ações. Sim, o comunicado atribui diretamente a autoria destas intervenções e da ação judicial a duas figuras políticas conhecidas da oposição. Néstor Umbelina, que é deputado e líder do MVDP, o Movimento Verde para o Desenvolvimento do Príncipe, e Conceição Moreno, também deputada e secretária regional do MLSTP, o Partido Histórico. É importante frisar, esta é a atribuição feita pela UMPP no documento deles. Nós estamos apenas a relatar o que consta no comunicado. Exatamente. É a versão da UMPP sobre quem são os responsáveis por esta situação. E qual é a posição da UMPP perante estas ações que eles atribuem à oposição? É de condenação total. Classificam estas atitudes como uma afronta aos investidores. Repudiam as acusações. Dizem que são infundadas, caluniosas, feitas de forma leviana. Na leitura da UMP, tudo isto é uma tentativa desesperada de manchar a reputação da empresa HBD, do governo e a imagem da Ilha do Príncipe. É uma defesa muito clara do investidor e do próprio governo regional. Portanto, ao mesmo tempo que condenam os ataques, a UMP expressa um apoio claro à HBD. Sem dúvida. O comunicado transmite todo o apoio ao grupo HBD e à parceria com o governo regional. Fazem mesmo questão de lembrar que foi durante um governo da UMP que o investidor se instalou na ilha. Quer dizer, reforçam essa ligação histórica e reconhecem a importância do projeto para o desenvolvimento do Príncipe. Há aqui um esforço óbvio para tentar salvar a relação, para manter o investidor. E perante este cenário de crise, de potencial saída do investidor, que propostas ou apelos faz a UMPP no comunicado? Fazem dois apelos principais. O primeiro é dirigido ao governo regional. Pedem que o governo faça todos os esforços que puder, tanto junto do investidor, claro, como junto das autoridades nacionais, presumivelmente, o governo central em São Tomé, para lhes transmitir total apoio e confiança para a proteção e continuidade do projeto. E sugerem alguma medida concreta? Curiosamente, sim, sugerem a criação de uma plataforma alargada com as forças vivas da sociedade civil. Talvez numa tentativa de alargar a base de apoio, de envolver mais gente na gestão deste processo delicado. Ok. E o segundo apelo? A quem se dirige? É dirigido à população do Príncipe. Pedem serenidade e tranquilidade, mas ao mesmo tempo pedem vigilância e união. O objetivo, dizem eles, é encontrar um caminho harmonioso e resistir àquilo que a UMPP vê como tentativas de retirar aproveitamento político desta situação. Um apelo à calma, mas também à coesão contra manobras políticas. Ok, então vamos tentar juntar as peças disto tudo. É impossível não notar o alinhamento quase perfeito entre os dois documentos, não é? As razões exatas que o Mark Shuttleworth aponta para ponderar a saída, a linguagem que ele acha divisiva, as acusações específicas de neocolonialismo, apartheid, a ameaça dos tribunais. São precisamente as ações que o comunicado da UMPP condena vigorosamente.
e que atribui a figuras nomeadas da oposição. É uma correspondência muito direta. O que é fascinante aqui é ver como estes dois documentos, vindos de sítios diferentes, o investidor por um lado, o partido do governo por outro, constroem narrativas que se encaixam, quase como peças de um puzzle. Por um lado, temos o investidor que se sente, eh, que se sente injustiçado, atacado, desrespeitado, que vê a visão inicial de parceria perdida num ambiente político que ele descreve como tóxico. E isso leva-o a ponderar a saída. Certo. E, por outro lado, temos o partido que apoia o governo, que parece validar essas preocupações do investidor, que condena a retórica que aparentemente explotou a crise, que aponta responsabilidades diretas à oposição política e que apela desesperadamente à continuidade do investimento, sublinhando o quão importante ele é. A questão fica se este alinhamento reflete uma leitura partilhada da realidade ou se é mais uma convergência de interesses perante a crise iminente. Difícil dizer só com estes documentos. Exatamente, mas o que é inegável é o que está em jogo. A própria carta do investidor, ao listar todos aqueles projetos, aeroporto, restauros, empregos, ambiente de turismo, deixa bem claro o potencial impacto de uma retirada. Sim, a dimensão é enorme para uma ilha como o Príncipe. E a reação da UMPP, aquela profunda preocupação, o apelo urgente para proteger o projeto, tudo isso reforça a ideia de que as consequências de uma saída da HBD podem ser muito, muito significativas para a economia e para a sociedade da ilha. E se tentarmos olhar para isto num quadro um bocadinho maior, estes documentos acabam por ser um exemplo muito real das complexidades que existem, não é? Sem dúvida. Da relação entre grandes investimentos estrangeiros, especialmente em locais mais pequenos, mais frágeis ecologicamente, como o Príncipe, E as dinâmicas políticas locais. que podem ser muito intensas. Exato. Vemos aqui a tensão entre diferentes visões sobre o que é o desenvolvimento, a questão da autonomia versus a dependência económica. E vemos como o discurso político, por vezes mais inflamado, pode afetar. Pode mesmo inviabilizar parcerias que envolvem muito dinheiro, muitas expectativas. A pergunta que fica a pairar, levantada por estas fontes, é como é que se gera estas relações tão complexas, de forma a que resistam a estas turbulências políticas, a estas divergências de visão que são quase inevitáveis. É a questão de fundo, sem dúvida. Então, resumindo o essencial do que estes documentos nos mostram, temos um investidor de peso com um papel enorme no desenvolvimento recente do Príncipe a anunciar que pensa sair. As razões: desilusão com o clima político, acusações que considera injustas, uma quebra na visão partilhada que o trouxe para a ilha. E em resposta, o partido que suporta o governo regional reage com alarme, valida as queixas do investidor, condena os ataques, atribuindo-os à oposição e mobiliza-se para tentar reverter a situação e manter o investimento. A principal lição que talvez possamos tirar, olhando apenas para estes dois documentos, é sobre a fragilidade destas grandes parcerias público-privadas. Sim, mesmo quando parecem começar com as melhores intenções e com investimentos muito concretos no terreno. O atrito político, a forma como as críticas são feitas e, sobretudo, como são percebidas, a sensação de quebra de confiança, tudo isso pode ser suficiente para comprometer projetos que eram pensados para o longo prazo. Sublinhas a importância crítica da comunicação, não é? Da gestão das expectativas de parte a parte e do próprio ambiente político para que estes grandes empreendimentos possam ser sustentáveis. Não basta o dinheiro e os projetos. Então, o que fica desta nossa análise a fundo, deixamos talvez uma pergunta final para reflexão. Uma pergunta que nasce diretamente do que lemos aqui. O investidor, na carta, fala em procurar alternativas e em assegurar uma transição tranquila de volta para as mãos do príncipe. Considerando tudo o percurso que foi descrito, a visão inicial, os investimentos feitos, mas também esta ruptura, estas acusações trocadas, o que é que significaria, na prática, uma transição bem-sucedida neste contexto tão complexo? É uma excelente pergunta. Como é que se equilibra a necessidade de continuidade económica, que é vital, a proteção ambiental, que é a essência do príncipe, e estas dinâmicas políticas locais que se mostraram tão determinantes e por vezes tão conflituosas? Fica a questão. É o desafio que estes documentos, no fundo, deixam em aberto para o futuro do príncipe.